Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 28 ao 30. São Lucas 17, do 28 ao 30, a escritura que o pastor Aparecido vai estar usando esta noite. Vamos cantar o hino 139. Hino 139. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro santo coração. Que o mundo me abandone, persigo o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel, obediente, aqui viver. Em torno em mim se acampa quem me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Nos céus entrando em glória, ali eu ficarei, com Jesus meu Salvador, gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia, louvado seja Deus. O hino 261. Hino 261, desejamos ir lá. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso, esplendor. Brevemente chamará para casa descansar, nós os salvos do mundo enganador. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Nessa terra tesouros não há, que nos possa aqui segurar. Desejamos ir ao céu onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Neste lar com Jesus o Senhor,
nós havemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, e a alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Aleluia. Também damos boa-vinda aos irmãos aqui que estão nos visitando ali. O irmão também já saiu, né? Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos orar. Se você não fez um pedido por escrito e tem um pedido, faça com o levantar de uma de suas mãos. Vamos orar também pela temporada do Sítio Formoso, pelo Recanto da Fé, por Rebeca, Elisama e Jonatas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por este dia, ó Pai, pelo Senhor ter nos ajudado, Senhor, nesta caminhada que nós fizemos, ó Deus, em busca das almas, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando o nosso pastor, ó Pai. Também entregamos, Senhor, em Tuas mãos, ó Pai, a temporada ali no Sítio Formoso, ó Pai, sob o comando do pastor Cleomar Borges, ó Pai. Que o Senhor direcione ele, ó Pai, ali também no Recanto da Fé, Pai, sob o comando do pastor Jonas, ó Pai, Jonas Pimentel, Senhor Deus. Que o Senhor guarde cada um, ó Pai, dê inspiração, Senhor Deus, a todos que forem lá, Pai, que sejam abençoados e ricamente, Senhor Deus. Hoje te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, também pelo culto aqui nesta noite, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai, unja nossos ouvidos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. A direção aqui do pastor Aparecido, Senhor Deus, que o Senhor cede com ele, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém, Senhor. Amém. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, e a alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Nosso Redentor foi preparar um lugar de brevemente chamará para casa. Somente crer, tudo é possível. Vamos receber a palavra do Senhor através do pastor Aparecido Vital. Estamos agradecidos a Ti, ó Pai, por mais esta oportunidade de nos encontrarmos reunidos, Senhor, em uma só fé, em um só Espírito, Pai, e recebendo assim um só batismo. Aceita, Senhor, o nosso agradecimento, Pai, por mais esta oportunidade, e pedimos que o Senhor nos ajude, como sempre o Senhor tem nos ajudado, Pai, dando assim um culto abençoado, uma reunião abençoada, Pai,
que possamos, pela graça do Senhor, usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Estou muito contente de poder rever a cada um de vocês e estamos nesta programação de evangelismo, né, nessa cidade, o que convidamos muita gente hoje para esse trabalho, o que daqui até domingo, né, poderão ainda vir assistir. E então, graças a Deus por tudo. Enquanto nós estamos nessa dimensão humana, é importante aproveitarmos todo o nosso tempo nas coisas de Deus, não deixar passar por alto os lances que o Espírito Santo nos dá. Glória a Deus. Nós não fizemos teste com o microfone e o computador, mas não é cedo. Era bom fazer esse teste antes de... a gente procurou convidar, assim, bastante... Convidar quantos pudessem vir, né? Porque é um trabalho muito especial. Olha, Deus tem feito algo que a gente não tem palavra para expressar, para ajudar nós a tomar a nossa posição para ir embora dessa terra. Isto é uma verdade incontestável. Graças a Deus por tudo. Vamos ler as Escrituras, irmãos. São Lucas capítulo 17, versículos 28 ao 30. São Lucas capítulo 17, 28 ao 30. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Senhor Jesus Cristo, abençoa, Pai, a sequência do culto. No teu santo e bendito nome nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Assentar-nos. Nós estamos vendo aqui, irmãos, que a advertência do Senhor Jesus Cristo, que estas coisas aconteceriam semelhantemente o que nós estamos vendo acontecendo nos nossos dias, como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, em outras palavras, estavam todos tranquilos, levando a vida pecaminosa, indiferente. Deus tirou aqueles que seriam salvos, que foi Ló e as suas duas filhas. E então choveu fogo do céu e os consumiu a todos. Aqui em Malaquias, no capítulo 4, está escrito a partir do versículo 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha.
o que está escrito jamais deixa de cumprir. Quando Deus disse a Israel que ele daria um sinal, uma virgem conceberia, aquilo foi 712 anos. Uma virgem conceber, tem cabimento uma coisa dessa? Mas Deus disse que aconteceria e aconteceu. Quando ele anunciou o dilúvio, não tinha chuva sobre a face da terra. Não tinha chuva. A ciência podia mostrar, através dos seus aparelhos científicos, que superavam os nossos de hoje, sem comparação, provar que não existia uma gota de água, milhões de anos-luz no espaço, não existia uma gota de água sequer. Agora, uma pessoa lá do campo, um camponês, não da ciência, falando que Deus falou com ele que vai tampar o mundo, vai tampar o globo terrestre de água, mas cumpriu exatamente como ele disse. Agora que está escrito, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como o bezerro do cevadouro, e pisareis os ímpios. Quanto convite mesmo hoje! Como foi nos dias de Ló? Edificavam, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Indiferentismo. Quanto convite! Quantas centenas tiveram as suas consciências espirituais beliscadas? E, espera aí, não é uma nova religião. É o que está escrito aqui na nossa Bíblia. A vinda do profeta. E vai ser passado um filme com o próprio profeta. Vamos correr tudo para lá. Indiferentismo. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Então isso vai acontecer, irmãos. Indiferente, veja aqui o que o irmão Brana fala aqui na mensagem Visão de Patmos, a partir do parágrafo final do parágrafo 38. Já não é sacerdote. Na visão de João, lá em Patmos, ele já não era sacerdote. Aqui, em Hebreus capítulo 4, como sempre lemos, quero repetir a escritura, quero ler novamente, Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Qual comedor de feijão aqui que penetraria nos céus? Ninguém, desde o Éden até agora. Somente o Senhor Jesus Cristo. Os santos do Velho Testamento, sim, entraram, mas através do sangue dele. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. A nossa confissão.
Senhor Jesus Cristo, reconhecemos. Romanos 3, verso 23. Todos pecaram e destituídos estão todos da glória de Deus. Reconhecemos a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele não pecou em tudo, ele se fez um de nós. Tentado muito mais do que nós somos tentados. Muito mais. Nunca cedeu 1 milímetro. Se os irmãos permitem fazer esta afirmação, é Bíblia, é Bíblia. É Bíblia. O Senhor Jesus Cristo, Ele falando, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Aquele que olhar com intenção impura, já adulterou com ela. O diabo levou ele no monte, quer dizer, no monte da tentação, mostrou todos os reinos do mundo e o auge deles, a sua glória. Quantas praias com banhos mistos, quantas praias com banhos mistos, quanto clube, quanto carnaval, ele viu tudo, o diabo mostrou todos. O termo todos quer dizer todos os reinos do mundo e a sua glória. E a Bíblia está dizendo, ele foi tentado em tudo, mas sem pecado, sem pecado. Então, irmão, ninguém dá conta, só ele deu conta. Só através dele. Só que tem uma coisa, se nós entregamos a ele aquilo que nós não demos conta, ele já fez por nós. Ele nos batiza com o Espírito Santo. Aí então, acabou, o diabo fica selado do lado de fora. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados enquanto é tempo. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse tempo oportuno é agora. O momento é esse. O tempo é presente. Então veja, aqui o irmão Brana mostra na visão do apóstolo São João na ilha de Pátimo. O título da mensagem já não é sacerdote. Sacerdote é o que intercede. Ele agora está na intercessão pelos nossos pecados. A palavra continua viva. Arrependei e cada um de vós seja batizado em nome de quem deu conta de permanecer adulto sem pecado. Não dei conta, você não deu conta, ninguém dá conta. Mas arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de quem deu conta. Não é pouca coisa, irmãos. Nós somos humanos aqui, principalmente que quem, a maioria já chegou na idade adulta, entende do que estou falando. Ele levado no monte da tentação, todo meio que o diabo conseguia fazer para estorvar a salvação da noiva. Sabe por quê? O diabo, Satanás, era anjo de luz nos céus, rebelou contra Deus, foi expulso, perdeu o direito, expulso dos céus,
converteu em Satanás, usou a serpente para de alguma maneira jogar a sua semente na massa humana, e conseguiu. Então veja, está aí a semente da serpente na forma de tudo que é contrário à palavra de Deus. Ele conseguiu fazer isso. Mas a Bíblia diz que maior é o que está em nós, o que está nos eleitos, na noiva predestinada para ver vida eterna, eternidade. Então veja, aí nessa visão, o apóstolo São João, então, vê o Senhor Jesus Cristo não mais como sacerdote. Não mais como sacerdote. Quer dizer, não mais como sacerdote. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos, com um cinto de ouro. Apocalipse 1, verso 13. Ali está ele, um semelhante ao Filho do Homem. Como a joia é embelezada pelo engaste do anel, assim também ele é glorificado em meio das igrejas. Então nós também, Testemunho de Jeová, Batista, não. Éfeso, os eleitos em Éfeso, os eleitos em Esmirna, os eleitos em Pérgamo, os eleitos em Sardes, em Tiatira, os eleitos em Sardes, os eleitos em Filadélfia, os eleitos em Laodiceia. Você, meu irmão, faz parte disto. Você, meu irmão, minha irmã, você faz parte disto que o profeta está mostrando aqui, olha. Você faz parte disso, você faz parte dos eleitos na era de Laodiceia. Ali está ele, um semelhante ao Filho do Homem. Como a joia é embelezada pelo engaste do anel, assim também ele é glorificado em meio das igrejas. É o dia do Senhor, porque João o vê de pé, não como um sacerdote. Irmãos, o tempo é este. Esse mundo incrédulo, então, tudo bem, já ficou para lá. Mas quem está no tempo oportuno? Ficamos conscientes disso, que se não aceitamos ele como advogado, como sacerdote, não tens como escapar dele como juiz. Não tem jeito como escapar dele como juiz. Agora ele é sacerdote. Então veja, a gente convidou o povo para ver o poder de Deus de uma maneira tão especial que o homem não dá conta de fazer, porque não é as pessoas cancerosas sendo curadas instantaneamente e pessoas até com 5 enfermidades sendo curadas instantaneamente, não é isso que nos salva. Mas põe um anzol na água limpa lá para ver se pega o peixe. Não pega o peixe. Então ele permitiu a enfermidade de nossos corpos para, através dos nossos corpos enfermos, e ele curar os nossos corpos, nos pegar para curar a alma. Porque o que ele quer é curar a nossa alma. Eternidade sem fim, reino de gozo. Não é uma eternidade, você vigia aquela prestação, e agora eu vou atrasar com essa prestação, o aluguel, nada disso lá, ele já pagou tudo. Se Deus não tirar, não me der um outro pensamento de sentido, domingo eu quero pregar sobre a Nova Jerusalém, nossa nova cidade. Quero falar o que o irmão Brana falou, né? Quem é o homem? Mas nós estamos pisados em terreno firme, né? Então, se não mudar no meu coração, eu quero falar sobre Jerusalém, né? A cidade de ouro. E essa cidade não é construída por acaso. Já pensou? Jamais teria, sempre eu uso esse termo, jamais teria barbatana no peixe se não tivesse água para ele nadar. Jamais ele construiria essa cidade de ouro puro se não tivesse os súditos para ela. Irmãos, o amor do Senhor Jesus Cristo não tem palavras humanas que cheguem à altura para expressar.
Ali está ele, um semelhante ao Filho do Homem, como a joia embelezada pelo engaste do anel, assim também ele é glorificado em meio das igrejas. É o dia do Senhor, porque João o vê de pé, não como um sacerdote, porém como juiz vindouro. Cinto de ouro já não está rodeando a cintura, onde o sacerdote tem que tê-la enquanto ministra a Deus no lugar santíssimo. Agora está ao redor dos seus ombros, porque agora ele não é sacerdote, mas juiz. Agora, João 5, verso 22, tem chegado a cumprir-se. O Pai, e também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Seu serviço tem sido prestado, o sacerdócio está consumado, o dia da profecia tem chegado ao fim. Ele está cingido como juiz. Irmãos, o poder sobrenatural, Deus tem manifestado 3 vezes. Cada vez que ele manifesta, é de uma maneira especial. Aqui, nos dias de Abraão, em Gênesis, capítulo 18, versículo 12 e 13. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo: terei eu ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Sara com 90 anos, Abraão com 100 anos. Então Deus apareceu para eles e falou: pelo tempo da vida você vai ter um filho. Vou voltar um pouquinho a escritura aqui. E era Abraão e Sara já velhos. E certamente, ele disse: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu a Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Ela não estava presente, ela estava atrás. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e a Sara havia cessado os costumes das mulheres. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo: terei eu ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que Sara riu? Por que riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Então, ela estava atrás. O irmão Brana disse que ela não gargalhou. Não. Riu consigo, terei eu discernimento. Ele soube que ela riu. Uma manifestação do sobrenatural, discernimento de pensamento. Quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra, quando chegou aqueles 2 discípulos diante dele, então, quando Natanael chegou diante dele, Filipe já tinha dito a Natanael que tinha encontrado o Messias. Quando Natanael chegou, o Senhor Jesus disse: eis aí um israelita em quem não há dolo. Em outras palavras, eis aí um crente genuíno. Natanael falou: onde me viste? Em outras palavras, eu não te conheço? Como sabe a minha qualidade espiritual? Como? O Senhor Jesus disse: antes que você viesse, eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi. O irmão Brana disse que ele estava orando debaixo da figueira. Talvez discernimento, sabendo o que tinha acontecido com que Natanael estava orando, e sabendo que Natanael era uma pessoa sincera, uma pessoa espiritual, um crente sincero. Então o Senhor teve o discernimento. Naquele diálogo entre ele e a mulher samaritana, acho que eu nem vou ler, irmãos, para não tomar tempo, vocês conhecem a Escritura. Quando o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana: vai e busca o seu marido. Ela disse: não tenho marido. O Senhor Jesus disse: disseste a verdade, não tenho marido, porque você já teve 5, e aquele com o qual você vive agora não é o teu marido. Em outras palavras, vivia com um clandestino.
Ela, vejo que tu és profeta. Então veja, discernimento. Lá nos tempos de Abraão, nos dias do Senhor Jesus. Vamos ver se nós conseguimos ligar? E agora, nesta era. 3 épocas diferentes. Lá falando com Abraão a respeito de Sara, teu filho. Então, veja, ainda que no sentido natural tinha passado do tempo. Aqui com o Senhor Jesus Cristo, discernimento. Agora preparando a noiva para o arrebatamento. Então, irmãos, não é brincadeira isso. Não é brincadeira isso. Para quem não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo ainda, eu procurei mostrar o que já aconteceu, que está narrado na Bíblia. O discernimento lá nos dias de Abraão. O discernimento no tempo do Senhor Jesus Cristo. Agora, Laodiceia, o tempo que Deus trata com as nações, começou em 1906 e termina com o arrebatamento. Deus trabalhou desta maneira como nunca para chamar a atenção da semente eleita. Arrependendo de seus pecados, sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo,
o único meio pelo qual nós temos o perdão de nossos pecados. Conforme eu já disse, que ninguém deu conta, ele deu conta. Ele fala em São João capítulo 14, versículo 6, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja, lá ele manifestou o sobrenatural para chamar a atenção das pessoas. Então veja, nos dias do Senhor Jesus, ele usou o sobrenatural discernindo para chamar a atenção das pessoas. Agora, isso que está acontecendo, que nós vamos passar a ver agora, é ele chamando, né? O homem não dá conta. Quanto que o irmão Branham ia saber a vida dos outros? Quando? Nunca. É Deus naquele vaso, Deus naquele ministério que ele separou desde a infância, desde todos os tempos, para entregar essa mensagem que nos leva ao original, o batismo, o único meio pelo qual nós temos o perdão de nossos pecados. O único meio, disse Pedro: arrependei, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Quem mais que deu conta de ser tentado como nós, sem pecado? Ninguém, só Ele. Então é por isso que só através dele nós temos o perdão do nosso pecado. Disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, os irmãos já viram, ele já falou que ele tem câncer, já discerniu a enfermidade que esse homem tinha. Os irmãos tenham paciência que eu queria dar o queijo completinho para os irmãos comerem. E se agora o Espírito Santo de quem eu tenho falado, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, se eu tenho verdadeiramente testificado isso para o povo. Olha, esta mulher, veja quantas enfermidades o profeta vai falar que ela tem. E ela recebendo a cura. Então veja, o irmão Branham não sabia, é o Senhor Jesus Cristo nele. Declarado ser a verdade, e ele é o mesmo, então ele vai me revelar algo. E você que pode me ajudar a crer. Se você está aqui, eu não conheço sua necessidade, mas ele sabe. Então, se Deus permite isto, tu aceitarás a tua cura, ou o que for que queiras, dinheiro, ou o que estiver procurando. Peça ou alguma dificuldade doméstica, problemas, o que for, ele o saberá, ele é capaz de me deixar saber. Não é verdade? Isso seria o mesmo que falou com a mulher no poço. Estou falando contigo como ele fez para dar contato com o teu espírito. E eu vejo que você é uma estranha para mim. Eu vejo um grande desastre de algum modo, é um acidente. E é um acidente de carro. E você foi jogado no ar assim, e se machucou no pescoço e causou câncer no seu pescoço. E você é um... Os irmãos vejam que ele falou assim: eu vejo que você é uma estranha para mim. Vocês entenderam isso? Todos entenderam?
ele teve o discernimento, que a audiência pensou, isso é psicologia, coisa. Ele teve o discernimento e repreendeu na hora. Dois pregadores, eles vieram assistir a mensagem do irmão Brana, não nesse culto, um outro culto. E um deles veio na plataforma e disse, irmão Brana, eu tenho câncer e tuberculose. E o irmão Brana pegou na palma da mão dele, como o anjo tinha ordenado que o irmão Brana fizesse, pegou na palma da mão, falou, não, irmão, você não tem nenhuma das enfermidades. Ele falou, não, irmão Brana, está escrito no cartão. O irmão Brana disse, eu não tenho nada a ver com o que está escrito no cartão, você está curado, você não tem nenhuma dessas enfermidades. Aí ele pegou e desabotoou o paletó, virou para a audiência e falou, vocês estão vendo... sim. Aí o irmão Brana disse assim, por certo, na hora da pregação, porque sempre era no final das pregações que Deus começava a revelar a ele as pessoas. Aí ele disse, por certo, na hora da pregação, você teve muita fé e você já foi curado. Você está sadio, você não importa, não tem nada a ver com o que está escrito no cartão, você está sadio, você é um homem sadio. Aí ele pegou e desabotou o paletó, virou para o lado da audiência assim, falou, vocês estão vendo o truque? Ele disse que eu tive muita fé. É porque ele está cansado e a telepatia não pega mais. Então ele está falando que eu tive muita fé e fui curado. Irmão Brana, todas as vezes, primeiro ele esperava a visão, conforme o Senhor Jesus disse. O filho por si não pode fazer nada, mas aquilo que o pai mostra, então o filho faz igualmente. O Senhor Jesus fazia igualmente. E ele não tinha tido a visão. A irmã Brana ficou assim, daí a visão cruzou. Aí ele falou para aquele homem, falou, amigo, por que você deixou o diabo fazer uma coisa dessa com você? Ontem à noite, veja bem, a primeira vez que viu aquela pessoa, ele disse, o irmão Brana disse, ontem à noite, você e aquele lá mostrou, com Deus, e com aquele colega seu lá, que está sentado lá, com terno, cor tal, não sei se é cinza, não sei que cor lá, você e ele, ontem à noite, vocês dois se assentaram em volta de uma mesa que tem uma toalha verde, você, ele e a esposa dele, e a esposa, vocês quatro, sentaram em torno dessa mesa e se consertaram de vir hoje me desmascarar. Aquele de lá gritou, irmão Brana, isso é a pura verdade, tem misericórdia de mim. Aí aquele ali na plataforma, o irmão Brana falou, agora você escreveu a sua sentença, você mesmo escreveu a sua sentença, você tem ambas as enfermidades. Ele agarrou nas pernas da calça do irmão Brana, não, eu não tenho. O irmão Brana disse, eu não posso fazer nada, você lavrou a sua sentença. Então, irmãos, por que tudo isso? Pensando em nós, em outras palavras, eu vou chamar atenção. Aquela mulher que foi no médico lá, levando o seu filhinho, que ficava parado, a mente não desenvolvia. Então, o médico falou para ela, a criança está melhorando. Ela voltou toda feliz, passou numa lojinha de bijuteria, comprou um chacoalhozinho para brincar com a criança. Isso aqui, filho, aqui. E chacoalhava o chacoalhozinho, menino. Ela entrou em desespero, começou a chorar. Falou, o médico está me enganando. A criança não está melhorando, é coisa nenhuma. Então, irmãos, precisava do nosso Criador, que se fez carne para derramar o sangue por nós, chacoalhar o poder sobrenatural, mais do que isso, para arrancar a incredulidade do nosso espírito, da nossa alma. É o último recado de Deus para as nações, esta mensagem.
é o último recado de Deus para as nações. Não tem mais jeito. Rejeitou a mensagem do profeta desta era, selou. Então, para quem está vivendo nesse tempo, é o que disse o apóstolo São Paulo ali, a escritura que lemos. Cheguemos com confiança para sermos ajudados em tempo oportuno. Veja, eu creio que essa irmã, veja quantas enfermidades ela vai ser curada. Já foi, né? Aqui é a gravação. Não faça isso. Apenas pense no Senhor Jesus. Vê? Agora, irmã, eu só quero falar contigo por um momento. Somos estranhos, suponho. Mas Jesus Cristo conhece a nós dois. E este é o nosso primeiro encontro na terra. Mas Ele conhece a você. E Ele tem te alimentado toda a tua vida. E Ele conhece a mim. E eu sou teu irmão. É pela sua graça, pelo dom divino. E nada posso fazer se Ele não me autoriza. Eu nasci como um garotinho. A primeira coisa que me recordo é a visão. Agora, eu quero que você olhe para cá por um momento. Naturalmente, você está doente e você está sofrendo com uma condição que há um espírito tenebroso em volta de ti. É a morte e está em uma forma de câncer. E o câncer está situado no seio. E te vejo examinada por alguém forte. Você tem uma hérnia, e a hérnia está nos intestinos. E você está enferma do estômago também. Tem também uma enfermidade no coração que lhe causa desmaios. Você estava sentada ao lado da cama e quase desmaiou, olhando em direção da janela. Sim. Estas coisas são verdade? Sim, tudo verdade. Tudo verdade. Aquilo tem te deixado. Que crê você desde que conhece a tua vida. É Jesus Cristo? Você aceita que é Ele? Sim. Obrigado. Eu que agradeço. Você está disposta. Você sabe que algo sobrenatural está aqui. E se você crê que é o Senhor Jesus, como eu tenho pregado de sua palavra, você crê que é o Senhor Jesus? Sim, creio. E tem ainda um espírito de trevas sobre você. É algo muito sério. Eu te vejo. Seu nome é Eva. E teu sobrenome é Ioque. E você mora nesta cidade. E o número de sua casa é 613 a tua 6. Isso é certo? Certo. Vá para casa curada no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Vá regozijando e alegre. Os irmãos ouviram bem ele falando, aquilo tem te deixado. Não sei quantas enfermidades aquilo tem deixado dela, para ela ir regozijando, curada instantaneamente. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo, Ele tem dito que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele está no meio deles. Nós não estamos assim passando um filme de alguém com boa vontade, quis, interpretou e coisa, não. Mensageiro determinado diretamente pelo Todo-Poderoso. Se você tem problema de enfermidade, ou o que for, uma coisa que está difícil para o natural, você pensa no Senhor Jesus Cristo e você pode ter a solução deste problema. Você pode ter a solução deste problema ao crer de coração nisto que Deus enviou para nós, para nos ajudar. Esse mensageiro, o poder de Deus desta maneira que tem manifestado nesse ministério. Tenha fé e não duvide. As Escrituras dizem: vai e não peques mais, para que não te aconteça
Veja bem o que o profeta está dizendo, né? Repetindo as palavras do Senhor Jesus, né? Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A fotografia segue esta senhora que saiu daqui. Está sobre uma pessoa de cor ali. A senhora está enferma da vesícula e da hérnia. Você crê que Jesus Cristo te cura, senhora? A senhora aí sentada com essa coisa branca e volta no pescoço. Se você crê de todo o coração, levante-se e reclame a sua cura. A tua fé te cura no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Tenha fé em Deus. Tu crês? Você tem uma hérnia, não é, senhor? O senhor ali no meio, não é certo? Você estava lá orando, Senhor, faça com que aquele homem fale comigo. Se isso é certo, levante sua mão. Fique de pé. A tua fé te curou, irmão, volte para casa. Jesus Cristo te tem curado. Este é o mesmo Senhor Jesus. Você não precisa estar aqui se não tem fé. Somente creia em Deus com todo o teu coração e receberá o que você pede. Jesus Cristo te dará se tu somente creres. Porém, tem que ter fé. Você deve crer com todo o teu coração e Deus fará que se cumpra. O paciente, desculpe-me, senhor. Crê de todo o seu coração? Sim, senhor, eu creio. Sim, crê. Você está um pouco agitado por causa da presença dele de pé aqui. E creio que você é de outra cidade. Vem de uma capital também. Richmond, Virgínia. Você tem câncer. Está dentro de ti. Dentro de sua boca. No teu queixo, certo? Você quer voltar para casa e ser curado? Aceita Jesus como seu curador. E no nome de Jesus Cristo, deixe este homem à parte dele. Deus te abençoe, Senhor. Vá crer. Tenha fé de todo o seu coração. Crê você. Vejo em você, senhora, uma pessoa bem jovem. Mais jovem do que está em minha presença. Você está sofrendo de dor de cabeça. Há mais ou menos 25 anos começaram essas suas dores. Você tem sido uma crente firme. Você tem orado por esta hora que é chegada agora. Você tem feito uma oração a Deus. Se você apenas pudesse chegar a mim, se eu orasse, suas dores desapareceriam. É verdade isso? Sim, é verdade. Os irmãos, veja bem o poder de Deus. Essa mulher aqui, vou só adiantar um pouquinho para vocês compreenderem com mais facilidade. Essa mulher, ela ia visitar uma filha dela. Agora, isso sem o irmão Bueno conhecer. Não conhecia a mulher, não conhecia a filha dela, não conhecia o genro dela, não conhecia ninguém da família. Mas ela ia visitar uma filha. Aí a filha escreveu para ela que o irmão Brano ia vir nesta cidade. Aí ela não foi naquela viagem visitar a filha e veio para receber a oração do irmão Brano. Ela tinha, acho que é essa que tinha dor de cabeça, 25 anos, né? Me parece que é essa, o irmão Brano vai falar. Então, irmãos, isso sem conhecer as pessoas, saber até o que aconteceu, que a filha... Meu Deus do céu. Quem não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo ainda, não é uma insistência não. É entre você e Deus. Eu não perderia a oportunidade de Deus dando graça. Porque é real. É real. É a verdade. E não é verdade para sempre, sempre. Daqui 10 anos, 50 anos. Não, não, não. Os anjos levou a mensagem para Ló e a família. Eles rejeitaram. Rejeitaram. Deus tirou. Os anjos tirou os que não iam morrer. O restante foi carbonizado. Agora é pelo sofrimento do Senhor Jesus Cristo
que nós temos o perdão de nossos pecados e Ele está chacoalhando um sobrenatural diante de nós para chamar a nossa atenção. Você crê que Deus fez isso? Você crê que Deus
Veja bem, irmãos, ele tendo discernimento precisamente do que era a realidade. Então esse aqui, ó, todas essas pessoas ele não conhecia. Agora veja esta pessoa que está aproximando. Estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que ele fez, nós também voltaríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações, e eles terão que crer nisso. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Graças a Deus. Irmãos, não é assim um apelo, diz a Bíblia, não é nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, Deus. É pelo meu Espírito, disse Deus. A gente procurou fazer esse trabalho e vai continuar fazendo, procurando avisar o povo daquilo que Deus está fazendo, né? O povo, pelo menos os eleitos, a gente sabe que não vai deixar passar por alto. Então, mesmo nessa noite, se algum dos irmãos que está visitando, eu sei que vocês fazem parte da família, indiferente se faz parte da família e não fizesse, não importa. Eu creio que vocês têm entendido que é Deus fazendo esta obra. Esse profeta, o ensino dele, nos tira da doutrina pagã de politeísmo, 3 pessoas distintas e vindo para um Deus todo-poderoso, Criador sobre nós. Esse Deus se fez um de nós para, como foi falado, viveu que nós não demos conta, viveu no nosso lugar. A morte que estava sobre nós, ele levou sobre si. A Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte. Ele não tinha que morrer, ele não tinha pecado. Mas ele estava morrendo no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, dando esta oportunidade para que, conforme a Escritura que lemos ontem, já estamos terminando já. São João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E
não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Como o profeta falou, e é um pecado não crer, né? Pecado é incredulidade. Então, se aqueles que não são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo ainda, e você quer ter um diálogo, fazer alguma pergunta, nós assentaremos aí no banco para explicar. Às vezes tem pontos que você não tem entendido, então nós assentaremos e falaremos, você com liberdade de fazer pergunta e tudo. Então, isso é simplesmente para vocês verem que é um trabalho de Deus, Deus fazendo esta obra. Então, se há alguém que deseja ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estaremos dispostos a responder perguntas, se tiver perguntas, e assim por diante. Senhor Jesus, aceita, Pai Santo, o nosso agradecimento por este culto nesta noite, Senhor. O Teu poder, Senhor, sendo manifesto de uma certa maneira, que não há palavras humanas, vocabulário humano, Senhor, a expressar a altura, o nível, Pai. Isto é a misericórdia do Senhor a nosso favor. Que aquilo, Pai Santo, que som que não conseguiu alcançar o coração, Pai, somente alcançou os ouvidos, que por graça e misericórdia o Espírito Santo possa alcançar os corações, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Não tem uma palavrinha? Só um pouquinho. Como o pastor deu uma oportunidade aqui, eu só queria destacar aqui um pouquinho, que isso aqui acho que vai ajudar bastante, que faz parte do mesmo culto aqui. A mensagem Revelação de Jesus Cristo faz parte das 7 eras da igreja. Parágrafo 12 diz assim, ó: permita-me incluir aqui um exemplo do meu próprio ministério. Todos sabem que este dom que se manifesta em minha vida é sobrenatural. Esse que a gente acabou de ver agora, né? É um dom pelo qual o Espírito Santo pode discernir as enfermidades e os pensamentos dos corações dos homens, o que a gente acabou de ver, e outras coisas escondidas. Tantas enfermidades que tinha ali naquela mulher, estava escondida, e Deus mostrando para ele, que só Deus poderia saber, e então revelá-las a mim. Gostaria que você pudesse estar comigo e ver os rostos das pessoas quando Satanás sabe que vai ser descoberto. Agora, não estou me referindo às pessoas. É o domínio que Satanás exerce em suas vidas por meio do pecado, da indiferença e da enfermidade. Mas oxalá pudesse você ver os rostos quando Satanás sabe que vai ser descoberto. Certas mudanças muito estranhas se manifestam no rosto das pessoas. Satanás tem medo. Ele sabe que o Espírito de Deus está a ponto de mostrar suas obras ao povo. Por isso é que ele odeia tantos estas reuniões, esta que nós acabamos de ver aqui, por isso que ele odeia tanto, o irmão Branco está falando, por isso que ele odeia tanto essas reuniões. Quando se menciona nomes e revela enfermidades, Satanás odeia isto. Agora, isto que não é adivinhação de pensamentos, não é telepatia. Lembra que o irmão Brana falando ali,
que ele sentiu da audiência que veio lá e falou, isso é telepatia. Ele falou, não faça isso. Não é telepatia, nem tampouco bruxaria. É uma revelação por meio do Espírito Santo. Essa é a única maneira pelo qual eu posso saber. Naturalmente, a mente carnal o chamará de tudo, menos do Espírito Santo. E o que a gente acabou de ver aqui, a manifestação do Espírito Santo. Irmão, isso não para só ali no ministério do irmão Brando, não para só ali quando o irmão Brando estava orando. Isso atinge toda a igreja, até os dias de hoje. Porque a palavra, ela é viva. E esse mesmo poder que estava no irmão Brana tem que estar na noiva hoje. É o ministério da noiva hoje. É esse mesmo poder. Então, irmão, você pode receber a bênção como aqueles irmãos receberam naquele dia. Só de ver esse vídeo, igual o pastor acabou de falar aqui. Se você tem alguma enfermidade, irmão, creia que vai sair daqui curado. Creia. Porque você vê o vídeo? Não, porque o mesmo Espírito Santo que estava lá está aqui hoje. E ele pode muito bem fazer a mesma coisa, senão ele não era o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele, se ele curou lá no passado, ele cura hoje também no presente, e cura agora. Toda enfermidade que estiver, irmão, é o mesmo Espírito Santo. Ele cura da mesma forma, do mesmo jeito, e para ele não tem dia, não tem hora, não tem tempo, porque foi lá naquele tempo, hoje também ele te cura. Você pode sair daqui curado. Tá? Deus abençoe. Bom, pastor, é só encerrar, né, pastor? Só eu encerrar, né? Amanhã, então, irmãos, será a Santa Ceia, né? Conforme anunciado. E eu não sei, né, se haver mais algumas pessoas que não conhecem ainda o profeta, não conhecem ainda a mensagem, o profeta assim falando, né? Um filme, né? Poderá repetir, né? Às vezes de uma maneira assim, a gente procurando explicar de uma maneira mais rápida para não tomar muito tempo, né? Devido que vai ser o culto de Santa Ceia. Mas, de todas as formas, amanhã, culto de Santa Ceia. Deus abençoe a todos, cumprimente quem está perto, volte abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo.